De acordo com os psiquiatras na Organização Mundial de Saúde, 450 milhões de pessoas têm uma perturbação mental. Mais de 3 vezes as populações combinadas de Tóquio, Nova Iorque, Los Angeles, Londres, Paris, Cidade do México, Bombaim, Milão, Madrid, Toronto, Washington, Atenas, Melbourne, Hong Kong, Singapura, Roma e Berlim. Haverá realmente tantas pessoas mentalmente doentes? Ou será que isto é apenas um caso de bom marketing? No princípio de 1999, os Estados Unidos foram confrontados com notícias de uma nova epidemia assustadora. Você cora, sua, treme, até tem dificuldade em respirar, diziam os cartazes, com um slogan: imagine ser alérgico a pessoas. A doença era perturbação de ansiedade social e afirmou-se que afeta 13,3% da população. E para mais informação, os leitores eram instruídos a contactar um grupo chamado a Coligação para a Perturbação de Ansiedade Social. Aquilo que nunca foi dito ao público é que tanto a coligação como a campanha foram criadas por uma agência de relações públicas e financiadas por uma empresa farmacêutica. Mais tarde, nesse mesmo ano, enquanto a campanha levava milhões de pessoas a tomar consciência desta doença previamente desconhecida, o antidepressivo Paxil tornou-se a primeira droga aprovada pela FDA para tratamento da perturbação de ansiedade social. Psiquiatras como Jack Gorman, da Universidade de Colômbia, e Murray Stein, da Universidade da Califórnia, em San Diego, foram contratados como testas de ferro psiquiátricos para a campanha do Paxil. E no espaço de 3 anos, o Paxil passou do 3º para o 1º lugar na sua classe de drogas. O diretor de produto do Paxil, mais tarde, gabar-se-ia: o sonho de todos os comerciantes é descobrir um mercado não identificado ou desconhecido e desenvolvê-lo. Foi isso que fomos capazes de fazer com a perturbação da ansiedade social. A concorrência ao Paxil reparou nisso. Nesse mesmo ano, a Pfizer obteve uma aprovação da FDA para vender o seu antidepressivo Zoloft para o tratamento da perturbação de stress pós-traumático. Eles também contrataram uma empresa de relações públicas para criar o seu próprio grupo psiquiátrico de testas de ferro para passar a palavra sobre a perturbação. Esta campanha afirmaria que uma pessoa em 13 desenvolveria esta perturbação no decurso de uma vida, e isto incluía qualquer pessoa que testemunhasse um ato violento, desastre natural ou evento angustiante. E tal como aconteceu com o Paxil, as vendas de Zoloft subiram em flecha. For the psychiatric drugs, the goal is to have as many people on them as possible. So the way to do that is to convince normal people that they have some defect or mental disease or condition that requires treatment. So I mean that's the way they do it. They hire these big marketing companies that come up with these campaigns. We're going to tell you about your disease so that you can lead a happier, healthier life. Oh, and by the way, we have a drug too that helps to treat this disease. Esta prática de vender doenças é conhecida como tráfico de doenças, uma expressão definida pela jornalista Lynn Payer como tentar convencer pessoas saudáveis de que elas estão doentes ou pessoas ligeiramente doentes de que elas estão muito doentes. Em Madison Avenue, o tráfico de doenças é feito através de uma estratégia conhecida como condição de marca, na qual as doenças mentais são vendidas como se fossem carros, cerveja ou detergente para a roupa. E de acordo com o principal guru de marcas em Nova York, Vince Parry, nenhuma categoria terapêutica aceita melhor a condição de marca do que o campo da ansiedade e depressão, onde a doença raramente é baseada em sintomas físicos mensuráveis e, por conseguinte, está aberta à definição conceptual. Parry depois sugere aos executivos 3 estratégias principais para o que ele chama fomentar a criação de doenças psiquiátricas. A primeira é elevar a importância de uma condição ou levar o público a acreditar que um problema mental menor ou temporário é muito pior do que é e está muito mais generalizado do que realmente está. Antes da introdução de antidepressivos SSRI, era considerado, mesmo por psiquiatras, que a depressão afetava apenas 100 pessoas em cada milhão. Desde então, as estimativas subiram até 100 mil casos por milhão, um aumento de 1000 vezes. O resultado é cerca de 10% dos americanos, uns 27 milhões de pessoas, atualmente a tomar antidepressivos, 2 vezes mais do que há 9 anos. Very good marketing that all, expressions of human emotion, deep sadness and fear and anger and whatever else they happen to be,
are now classified as, you know, a major problem, a psychiatric problem, a psychological problem that needs to be dealt with drugs. Outra doença psiquiátrica, o distúrbio bipolar, também foi considerada rara, afetando apenas 0,1% quando foi inicialmente introduzida no DSM-3. Hoje existem afirmações de que tanto como 10% da população, 100 vezes o número original, tem a condição. O distúrbio bipolar pediátrico nem sequer estava listado na DSM quando o psiquiatra de Harvard, Dr. Joseph Biederman, começou a publicar estudos afirmando que as mudanças bruscas de humor nas crianças não eram comportamentos normais, mas na realidade doenças mentais. A campanha de vender doenças feita por Biederman funcionou. Só na última década, a taxa de crianças rotuladas como bipolar aumentou 4.000%. Mas aquilo que os pais não sabiam era que 25 empresas farmacêuticas tinham financiado o trabalho do Dr. Biederman. A extensão da sua influência não foi revelada até que, em 2008, uma investigação do Senado denunciou o Dr. Biederman por não declarar mais de 1,6 milhões de dólares em rendimentos farmacêuticos. Mas estas revelações não tiveram efeito na psiquiatria. A bipolar pediátrica continua a ser amplamente aceite na comunidade psiquiátrica. These labels are being applied to younger and younger children, which I think is really, a sad case. Not sure I agree with any of those labels to begin with, but let alone for them to be applied universally to young kids. This idea that childhood itself is a psychiatric disease is simply based off some completely unsubstantiated idea that got printed in the psychiatric manual, and there's no science behind it whatsoever. Estratégia de tráfico de doenças número 2. Redefinir uma condição existente. Esta tática pega num estado de espírito normal e reformula-o como uma doença psiquiátrica que agora deve ser tratada com drogas. Por exemplo, a depressão de inverno, uma doença comum relacionada com a falta de luz solar durante os meses de inverno, mas redefinida pelos psiquiatras como doença afetiva sazonal, uma doença psiquiátrica que requer tratamento psiquiátrico. Como outro exemplo, considera as emoções variáveis durante a menstruação de uma mulher, reformuladas pelos psiquiatras como a perturbação disfórica pré-menstrual, uma doença mental descoberta não num laboratório, mas num departamento de marketing do fabricante de drogas Eli Lilly. When Prozac patent came up, they realized they needed to come up with some sort of new to keep the money rolling in, and they came up with a new disorder. They just made it out of thin air, the premenstrual dysphoric disorder, the PMDD, and then the new wonder drug, which was Serafem, which if you look at Serafem on the back of the label, it just says, this is Prozac. And they were able to keep that patent so that nobody else could make it, so that they could keep that money rolling in. Many of the drugs today are simply drugs repackaged. They're drugs that had a patent and now are generic or now get called something else, or they decide now to use them for something else. Estratégia de tráfico de doenças número 3. Criar uma nova condição para uma necessidade de mercado não preenchida. Por exemplo, a perturbação de compras compulsivas, divulgada pelo psiquiatra Dr. Jack Gorman. Gorman disse às suas audiências que um estudo recente provou que tanto como 20 milhões de americanos, 90% dos quais mulheres, poderão ter o problema. O que ele não revelou foi que o estudo foi financiado pelos laboratórios Forest, fabricante do antidepressivo Celexa, e que ele era um consultor pago por pelo menos 13 firmas farmacêuticas, incluindo a Forest. A maioria dos consumidores nunca ouviu falar do conceito do marketing de doenças para obter lucro, mas as pessoas que estão na publicidade e nas indústrias farmacêuticas conhecem-no bem. Um relatório de 2005 da Reuters Business Insight, escrito para executivos de empresas farmacêuticas, nota que a capacidade de criar novos mercados de doenças está a trazer milhares de milhões de dólares incontáveis em vendas de drogas, e que os anos vindouros irão testemunhar uma maior criação de doenças patrocinadas por empresas. If I can't get along with my husband, take a drug. If I'm feeling a little depressed, take a drug. If I can't study properly, take a drug. We become a fast food, what I call a fast food, fast drug society. Poderemos então perguntar, estará alguém a questionar este aumento descontrolado de diagnósticos mentais extremamente questionáveis e não provados cientificamente? Em abril de 2006, o British Medical Journal descobriu isso inadvertidamente quando publicou um estudo revolucionário anunciando a recém-descoberta doença psiquiátrica perturbação de deficiência motivacional.
Caracterizada por letargia e uma indisposição para trabalhar, dizia-se que esta perturbação afetava milhões de pessoas. Mas quando os média de todo o mundo transmitiram a notícia sem crítica, o jornal disse a verdade. O estudo fazia parte da sua edição para o Dia das Mentiras. Mas a piada mostrou que a venda de doenças funciona. Mesmo pessoas sem qualquer doença mental podem ser consideradas em risco e ser-lhes recomendado um tratamento de drogas. Um estudo publicado no Journal of the American Medical Association recomendou que todas as vítimas de trombose deviam tomar antidepressivos para impedir a depressão, quer estivessem deprimidas, quer não. Descobriu-se posteriormente que os seus autores tinham uma relação financeira não divulgada com o fabricante do antidepressivo Lexapro. Medicação preventiva é a onda do futuro. Como um perito notou, existe aparentemente uma quantidade ilimitada de dinheiro que pode ser feito com a comercialização de remédios farmacêuticos para doenças e ainda mais com remédios para reduzir os fatores de risco para a doença. And of course, every time they come out with a new mental disorder, then they come out with a new drug to counteract it. At least to me, it seems like nothing more than a marketing ploy. There are certain executives in the pharmaceutical manufacturers that have stated that one day in America, every person will be on drugs, healthy or not. Com estas campanhas de vendas de doenças, 100 milhões de pessoas em todo o mundo estão atualmente a tomar psicotrópicos. E como resultado, a indústria de psicotrópicos está a arrecadar mais de $150 mil em cada minuto. Um defensor do consumidor observou: é possível vender $100 milhões de uma droga, mesmo uma droga má, com a campanha de marketing certa. O que nos leva à próxima pergunta. Agora que as campanhas de vendas de doenças estão a criar a ilusão de doenças mentais generalizadas, quão seguras são as drogas que os psiquiatras estão a prescrever para as tratar?